Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto. O tema do nosso discurso hoje é o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo, quando ele encheu o primeiro servo, a Bíblia diz que não foi para pregar, não foi para falar em língua, simplesmente foi para ele fazer a obra de Deus. Obra como, pastor? Fazer um púlpito, fazer um embolso, fazer um piso em cerâmica. O primeiro homem foi cheio para isto, pessoal. Fazer uma obra de arte. Às vezes as pessoas elas querem ser batizadas com o Espírito Santo, pastora Rose, para poder falar em língua. Não, pessoal. O Espírito Santo, ele não vem para você falar em língua. Você quer saber se você é batizado com o Espírito Santo? Você precisa o quê? Falar em língua, não é? Não, é os frutos. Que tipo de fruto você tem dado? Qual tipo de fruto você tem o quê? Produzido? O Espírito Santo, ele vive falando mentira, não vive? Não. Você não vai mentir? Mas quando você não mente mais, isso significa que já produziu em você um fruto. O Espírito Santo, ele é ruim, né? Ele não dá o que você quer, não é verdade? Não. O Espírito Santo, ele é bondoso. Se você quer algo e ele vê em você verdade, ele vê em você perseverança e ele vê que esse algo vai ser para o coletivo, ele não dá nada individual. A única coisa que é individual é o quê? Só isso. E mulher, né? A minha é minha, não tem jeito. Nem olha que o leão parte para cima. Amém? Amém. Então, duas coisas que é individual, é a sua esposa, seu esposo e sua salvação. Agora, a bondade, ela é botada dentro de nós pelo Espírito Santo para que você seja generoso. É uma bondade além do normal. Olha só, João, vai lá embaixo fazer isso para mim, cansado, moído. Ele faz o quê? Ele vai. Bondade do Espírito. Quem deu esse poder para ele? Jennifer, faz os bolos das crianças. Vamos ter que fazer aqui em casa. É uma bondade do Espírito Santo. Thaís, dá um jeitinho nessa louça aí. É uma bondade do Espírito Santo. E a banana do pastor que chega de vez em quando por aí, as frutas, né? É uma bondade que Deus bota no nosso amigo, que eu não posso falar o nome para não dar problema no futuro. Amém? Amém? Então, o Espírito Santo, pessoal, ele não é somente para você falar em língua, pregar a palavra de Deus. Ele usa as suas mãos para abençoar as pessoas. Ele usa você para abençoar as pessoas. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Êxodo 31. Bezalel, o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo, para obedecer e servir. Êxodo 31, 5. 1 ao 5. Começa a ler no versículo 1. Amém. Amém. Êxodo 31,
Diz assim, ó: os artífices da obra do tabernáculo. Aí, olha só. Você, olha para mim. Quando vem aqui para virar uma massa, para embolsar uma parede, é o Espírito Santo que te dá habilidade, que te dá disposição. Quando você levanta uma telha, né, Thaís? Né, João? Que guerra, né? É o Espírito Santo. É Ele que te dá essa habilidade. Não é nada natural. É o Espírito Santo que abençoa a gente, pessoal. Então a Bíblia diz assim, ó: o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo quê? Nome. João, você pode descer? Thaís, você pode vir aqui? Tiane, você pode me ajudar aqui? Inácio, você pode me ajudar? Veja-me aqui. Eu esqueci o nome do... Tiago, você pode ajudar aqui? É pelo nome que ele vai te chamar. Quando você é chamado pelo nome, quem está te chamando é quem? Deus. A obra de Deus, pessoal, ela é muito grande. Às vezes as pessoas, pastora Rose, ela pensa que fazer a obra de Deus, ela tem que estar onde? No altar. Você faz muito mais a obra de Deus fora do altar do que no altar. O altar, ele acaba te militando. Você fica militado a fazer a obra de Deus. Por quê? Por causa dos problemas internos que tem que ser o quê? Resolvido. É problema de mídia, é problema de criação, é problema de edição. Eu estava falando com a Jennifer, eu prefiro passar com vocês mais tempo do que lá dentro no escritório trabalhando. O escritório, ele me escraviza, pessoal. Eu sou escravo do escritório. Eu já acordo com ideias novas que o Espírito Santo põe na minha cabeça. Raramente eu tenho um pequeno alívio, porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho vontade própria mais. Desde o momento que eu falei que queria servi-lo com a minha vida, eu me tornei um sacrifício vivo. Então eu tenho que fazer aquilo que Ele me pede, que Ele me orienta, que Ele me inspira. Ele me dá uma inspiração, eu tenho que colocar logo em prática, senão eu esqueço. Ele está falando na minha cabeça. O primeiro nome é o quê? Do homem Bezael. Está na minha cabeça. Bezael. Falei, meu Deus, eu vou ter que falar desse camarada. É o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo. Versículo 3 fala melhor sobre isso. Esse homem, ele era tão poderoso, pessoal, que ele colocava a mão em um pedaço de madeira, ela se transformava. Ele botava a mão em um pedaço de ouro, ele se transformava em uma beleza grandiosa. Se eu não me engano, foi ele que criou a Arca da Aliança. Às vezes, você faz de qualquer maneira. Você não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Deus, se Ele te dá uma habilidade, ponha ela em prática. Você acha, Inácio, que você desenvolveu a técnica da massagem corporal à toa? Não. Você acha, Jennifer, que você desenvolveu a técnica de ser uma dona de casa à toa? Não. Cada um tem sua qualidade e habilidade que o próprio Deus, ele já injeta dentro de você. Ela fica adormecida. Ela se desperta quando você passa a ouvir o quê? A palavra de Deus. E vai despertando em você as qualidades que você não sabia que tinha. É por isso que nós estamos fazendo o propósito da garrafinha, para Deus transformar a nossa mente e o nosso
O coração sempre vai falar para você que você não é nada. O coração sempre vai falar para você que você não vale nada. E se uma palavra for expressada e você não está preparado ou preparado, aquela palavra se torna um veneno contra você. Eu estava conversando com a gente sobre isso. Ela se torna um veneno e aquilo fica te martirizando, porque ela não volta enquanto ela não cumpriu o que ela foi designada. Quando uma palavra é injetada em você, ela só volta quando ela se cumpre. Amém? Amém. Você tem que aprender a pensar, pessoal. Eu falei para uma pessoa assim: você não faz nada. Pois é um termo mais pesado. Aquela palavra ficou na cabeça da pessoa, no coração da pessoa. Nem para ela pensar assim: pô, mas eu faço. Mas eu faço. Você vê? Ela se enganou com os seus próprios sentimentos. Uma vez a pastora Rose falou pra mim isso. Eu tava falando pra você, não tava? Que eu não fazia. A gente que tava aqui, não foi, Deise? O leão ficou quietinho, ficou brabo pra caramba. E depois ela... Ah, tu tava aqui também? E depois ela reconheceu que falou o quê? Bobeira. Gente, todos nós somos úteis. Todos nós somos importantes. Aleluia, Deus. Não significa que eu faço 100 vezes mais e os seus 10% é menor do que os meus 100. Não, se eu fiz 100 porque eu quis, você fez 10 porque você quis. E tudo tem valor diante de Deus. Não é o teu pé mais importante do que tua mão. Não é o teu nariz mais importante do que o teu ouvido. Todos eles é útil. Cada membro, ele é útil na igreja. Aleluia. Cada pessoa, ela tem sua utilidade, meu amigo. Eu estava aqui vendo aqui a Bia ontem, né, a Rose, entrevistando ela e ela... Eu descobri que ela gosta de Dançar. dançar. E tá aqui. Não de louvar. Balé. Ela gosta de dançar balé. As pessoas mais inteligentes são assim. A expressão corporal dela joga ela pra frente. Mas às vezes ela não sabe que ela é boa Isso. naquilo. Você tem que aprender sabendo o que você é bom, para que o Espírito Santo desperte a tua qualidade. Todo mundo é útil, pessoal. Infelizmente o Satanás, ele vai querer sujar seu coração. Ele vai usar pessoas que você ama, pessoas que amam você para ferir você. Nem toda ferida é para morte. A Bíblia diz o quê? Que Jesus falou o quê? Essa doença não é para morte. Essa ferida não é para morte, é para te despertar. Jesus, ele falou o quê? Tomou um tapa no lado direito, deu esquerdo. Ou seja, você não tem que abaixar a cabeça, porque a qualidade de Jesus está dentro de nós. Vocês são especiais. Se vocês não fossem especiais, vocês não estariam aqui não, pessoal. Bota no teu coração isso. Não deixa o diabo falar na tua cabeça que você não é importante. Não deixe. A Bíblia diz assim, ó: Ana estava de joelho naquele dia, revoltada, de joelho, chorando. Não saía nada dos seus lábios, porque ela estava angustiada, atribulada no espírito dela. Quando o profeta olhou para ela, falou o quê? Logo cedo, cachaceira, vem logo para a casa do Senhor cheio de cachaça. Você nunca leu isso não? Quem já leu? Chamou a Ana de quê? De cachaceira, sua pinguça. Ana falou o que para eles? Olha só, não, meu senhor,
Eu sou uma mulher amargurada de alma. Eu sou amargurada de alma. Eu estou sofrendo. E contou a história dela para Eli. A Bíblia diz que Eli abençoou quem? Ana. Daqui 1 ano você vai o quê? Trazer o seu filho. Daqui 1 ano você vai trazer o seu filho. Mas Ana era estéril. A esterilidade de Ana, ela foi quebrada. Porque ela não aceitou carregar aquela amargura dentro dela. Mas quem tinha ferido Ana antes? Quero ver se vocês vão lembrar. Quem feriu Ana antes? Foi o Eli? Foi o profeta? Foi Esmirna. Ela feriu Ana. Ela machucou Ana. Por quê? Toda vez que ela dava luz a um filho, ela estava falando assim, ó, tu é estéril. Você é uma mulher oca. Mas Deus despertou em Ana uma revolta. Quando as pessoas falar que você não é nada, que você não faz nada, tem que despertar em você o quê? Uma revolta. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou fazer a diferença. Eu vou ser a melhor. Eu vou ser o melhor. As pessoas falavam que eu era maluco. As pessoas falavam que eu era fariseu. É doido. Esse cara é maluco. Olha só o doido pregando a palavra de Deus. Olha só o doido pregando a palavra de Deus. Ninguém dava nada por nós. Olha só o doido que está permanecendo 31 anos de existência. Aqueles que andavam comigo, que nasceu de novo comigo, hoje já não estão mais na presença de Deus. Aquele que era doido, que ninguém dava nada, que era maluco, que não sabe o que estava fazendo, está aqui hoje. Bem casado com uma mulher maravilhosa, uma ótima auxiliadora, competente, não traz problema para nós, né? É uma mulher que resolve tudo. Se fosse homem, estaria aí dominando o mundo, não é? Mas não, só domina o Ivanildo. Deixa só o Ivanildo ser dominado. Então, nós precisamos reverter essas coisas. Sabe por causa de quê? Porque às vezes as pessoas ela vai querer dizer para você mesmo que você não é importante, para quebrar a sua autoestima, para derrubar a sua potência. A Bíblia diz que esse homem, ninguém sabia quem era ele. O próprio Deus o chamou pelo nome. Quando você é chamada pelo nome, olha só, quando o pastor manda uma mensagem para você, ele fala, preste atenção. Primeiro ele fala o quê? Seu nome. Inácio, Jennifer, bom dia. Thaís, bom dia. João, acho que eu nunca mandei mensagem não, né, João? Primeiro eu falo o seu nome. Então eu estou dando para você o quê? Importância. Você quer saber se você é importante? É quando o seu nome é o quê? Falado. Quando tua mãe quer chamar a tua atenção, ela fala o quê? Teu nome. Teu nome. E completo. Se falou completo, porque a coisa tá braba. José Inácio da Silva. Ih, meu amigo, já era. O que eu fiz? O que eu fiz? Aí diz assim, ó. O Senhor disse mais a Moisés. A Moisés era quem? O líder. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uria, filho de Ur,
da tribo cara de leão, meu amigo. É os cara de leão, é nós. Nós somos da tribo de Judá. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É a fé que diz. Vamos lá? Eu o enchi. Mas Abisael buscou? Quem que encheu? Quem que encheu? Deus encheu ele do Espírito. Aleluia. Enchi do Espírito de Deus. Olha só, não só foi o Espírito de Deus não, hein? Vamos ver o que ele tem? Habilidade. Primeiro, olha, vamos pensar. Habilidade em quê, pastor? Habilidade para falar. Habilidade para você. Dá uma guerra aqui, né? Para gravar, né? Habilidade para você fazer algo. Você vê? O Inácio, ele faz umas coisas aí loucona, né? Aqui, isso aqui foi tudo, foi? Ele faz habilidade. Habilidade, meu amigo. Ele fez uma aí, foi do coração e da mente, não foi? Isso é habilidade. Aqui, foi tudo também? Aqui, ó. Para muitos, isso daqui é bobeira. Mas Deus deu habilidade para fazer, pessoal. Às vezes ninguém dá nada por você. Às vezes ninguém se importa com você. Mas Deus se importa com você. Nós temos habilidades para poder glorificar a Deus com as nossas atitudes. Nós temos habilidade para poder fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é fácil não, pessoal. Fazer a obra de Deus não é algo fácil não, pessoal. Você vê, a gente vai botar 6 telinhas, hein? No dia seguinte. E no dia seguinte, todo arrebentado, parece que bateram na gente com madeira, com chicote, tacaram fogo, arrancaram a energia. Por quê? Porque é a obra de Deus. Agora, quando você vai fazer uma obra normal, você não sente nada. Você não sente nada, meu amigo. Então Deus, ele te deu habilidade para fazer a obra de Deus. Habilidade para cantar, para louvar. Você é hábil em quê? Você é hábil em quê? Pastor, eu sou hábil no desenho. Use para glorificar a Deus. Você é hábil em quê? Pastor, eu entendo de matemática. Use para glorificar a Deus. Eu sou bom em comunicação. Eu sou bom em redação. Eu sou bom nisso. Então ele tinha habilidade e inteligência. Inteligência. O que é uma pessoa cheia da inteligência do Espírito Santo? Ela faz coisas que ninguém faz. Ela tem ideia. Já aconteceu? Olha, quando eu conquistei a Rose, foi doido. O Espírito Santo me deu uma direção. O Espírito Santo, eu falei para um amigo meu, por que eu nunca não tive essa ideia para conquistar a minha menina? O Espírito Santo me deu uma direção. Eu estava sofrendo pra caramba. Eu estava gemendo, cara. Sozinho é ruim, meu amigo. É muito ruim. Eu não sei como é que o Inácio aguenta, mas é muito ruim ficar sozinho. Gente, é muito ruim. É muito ruim. Vocês são criança ainda. Então, o Espírito Santo, eu estava fazendo uma reunião chamada Terapia do Amor em Del Castilho, longe pra caramba. Era 2 ônibus para poder ir. 2 ônibus? Né? O ônibus e o trem, né? Não é isso, né? Aí,
Eu acreditei na palavra do bispo. O bispo falou assim, ó, daqui a um ano você vai ser abençoado. Eu aguardei aquilo, peguei pra mim. Aí, o Espírito Santo me mostrou uma magrelinha. Olha, azul caneta, tava em alta. Lembra? Quem lembra? Azul caneta. Azul caneta, toda de azulzinho, meu amigo. Eu falei, meu amigo, essa mulher na minha mão... Ah, se essa mulher cair na minha mão... Falei assim mesmo, para um amigo meu. Se essa mulher cair na minha mão... Ah, meu amigo... 3 meses para dar um beijo. Só para você sentir a pressão. E o Espírito Santo me deu uma direção. Que você vai achar que eu menti. Eu cheguei para ela... Eu já tinha feito um voto. Eu já tinha feito um voto. Eu fiz um voto pelo amor. Você quer vencer? Quem quer vencer aqui? Eu. Voto. Não adianta você ficar só orando, porque a oração demora. Voto é rápido. Ô, Glória. Voto. Que tipo de voto? Voto de dinheiro. Você e Deus. Deus, vou botar um valor dentro de um envelope e vou botar na tua obra. Por isso... Voto, meu amigo. Tudo que eu quis foi voto. Habilidade. Eu aprendi a ter habilidade na construção civil. Rapidez. Voto. Eu fiz um voto com Deus. Deus, eu quero habilidade na coça no meu trabalho. Fui lá e fiz um voto e coloquei. Para mim, conquistá-la foi um voto. Que eu não podia fazer, pessoal. Eu não tinha nem passagem para levar o voto. Foi pela fé. Aí o Espírito Santo me deu uma direção. Eu falei para ela assim. Saímos de uma reunião do lote 15. E eu falei para ela assim, olha, tem um amigo meu que está interessado em você. Olha só. Tem um amigo meu que está interessado em você. Eu quero te apresentar ele. E ela não questionou não. Ela falou, tá bom. Tá bom. Ela me chamava de maluco. Esse cara é doido, é perturbado. Lembra que eu falei que me falavam de doido e perturbado? Era ela. Jesus. Esse cara é doido. Aí eu falei assim, olha, eu vou te apresentar ele. Ele quer te conhecer. Você deve estar pensando aí, poxa, o pastor mentiu, né, na época, né? Você vai ver se eu menti ou não. E ela concordou que ia. Só que no dia que eu marquei com ela, 5 horas da tarde, lá naquela drogaria que tem ali agora ali, que se chama não sei o que, eu esperei lá. 5 horas da tarde, lá no Vasco. Ela tava, quando eu tava lá no Vasco esperando, ela tava fazendo o quê? Dormindo. A benção dela ia passar e ela não ia ver. A mãe dela, minha sogra é maravilhosa, cara, eu a amo. Ela acordou ela e falou, olha, o rapaz está te esperando. Não, mãe, não vou não. Vá, minha filha, vá. E o meu pai? Vá. Minha sogra deu o ok, já era, meu amigo. Quando ela dava o ok, ninguém se metia. E vem a Rose. Linda e maravilhosa. É. Aí aquela demora, eu comprei aquelas balinhas de coração. Quem lembra? Aquela balinha. Eu enchi o bolso daquela balinha, eu dei uma balinha pra ela. Olha... Aquilo ali foi o pior terror da vida da Rose. Eu não sei como é que ela não fugiu. Não sei como, meu amigo. Aí, é Bíblia do Vasco até de Castilho, lendo a Bíblia. Tá escrito, tá escrito, tá escrito, tá escrito, tá escrito, tá escrito. A mulher ficava doidinha comigo. Saía de um versículo e entrava no outro. E isso é até hoje, né? Com mais moderação. Por isso que nasceu Ismael. Então, assisti uma reunião com o bispo e
E aí? Cadê o amigo? E aí? O que tu faria? Essa foi a habilidade que Deus me deu. A habilidade que o Espírito Santo deu ao Bezalel foi para outro artifício. Aí entrei em ação, né? Aí eu tive que chegar e falar para ela o quê? Olha, o meu amigo é a minha alma. É a minha alma. Como é que é isso? Nós somos constituídos corpo, alma e espírito. O corpo precisa de quê? Proteína, alimento sólido. A alma precisa de quê? A alma precisa de quê, pessoal? Jesus. Quem falou? Quem falou? Quem falou? A alma precisa de quê? A alma precisa de quê? Vocês não sabem, não? Palavra? Jesus. Quem falou? Amor. A alma não precisa de palavra. A palavra não é para tua alma. A palavra é para o teu espírito. Corpo, alma e espírito. E a alma precisa de amor. E o espírito, a palavra. O espírito é ação. Falei, a minha alma quer te conhecer. Eu vou te apresentar ela. E apresentei a minha alma para ela naquele dia. E deu certo, meu amigo. Quando Deus dá a ideia, ninguém sai dela, meu amigo. E olha, sentamos ali em Pavuna ali para comer um dogão, né? Eu esperando ela sacar o dinheiro para ajudar, né? Mas me falou depois que já estava namorando, que a mãe tinha dado uma grana, mas se escondeu a grana e deixou eu pagar tudo. Mas nesse dia eu estava com uma pratinha. Comemos o dogão, apresentei minha alma para ela, fiz uma primeira pergunta para ela. Eu falei assim, Espírito Santo, se ela falar que quer ser esposa de pastor, eu saio fora. Eu falei, você gostaria de ser esposa de pastor? Ela falou, eu não. Ela falou, eu não. Eu falei, Espírito Santo, eu quero uma mulher sem filho. Tinha um filho. Eu falei, pô, não dá pra segurar a onda, né? Um dá pra segurar. Aí eu ignorei o e parti pra cima, meu amigo. E comecei o processo. Eu apresentei a minha alma para ela, o amigo que eu tenho. Deu certo? Deu certo. E olha só o que nós estamos fazendo aqui no altar, Rose. Aquilo que eu falei que não queria fazer, estamos como pastores. Gente, como é que pode? Há 25 anos atrás eu falei para Deus, se ela falar que quer ser esposa de pastor, eu saio fora. E Deus falou, bobinho, daqui a 25 anos você vai estar no altar. 25 anos de casado, tá, pessoal? Porque eu tenho 31 anos na presença de Deus. Daqui 25 anos de casado você vai estar no altar. Você vai sofrer por mim. Você vê, Deus deu habilidade. Às vezes você não sabe o poder que você tem. Aí você não sabe o poder que você tem. E esse homem foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está procurando homens e mulheres, jovens e crianças, para ser cheio do Espírito Santo. Ele quer te dar habilidade. Quer te dar não. Você já tem. Ele vai despertar a habilidade que está dentro de você. Aleluia. Vai despertar. Quem diria um analfabeto em cima do altar pregando a palavra de Deus? Não tem
formação nenhuma de nada, pessoal. Nem do primeiro grau, nem do segundo, nem do quinto. A única coisa, a formação que eu tenho é formação prática. E mesmo assim nós conseguimos conversar de igual para igual com os grandes, sem titubear. Isso é um poder e uma habilidade de quem? Você tem inteligência que você desconhece. Estão falando muito da inteligência artificial, né? Você não precisa ser artificial. Você é real. Você é verdade. A inteligência artificial, para ser inteligente, ela precisa se interagir com quem? Com o homem. Ela extrai a sua inteligência para poder ser inteligente. O algoritmo dela faz com que você o quê? Com que ela o quê? Se conecte com os homens e desenvolva a inteligência. Você não, você já é inteligente. Amém. Nós somos tão poderosos que você não tem noção do poder que você tem. Eu estava aqui pensando. Era uma multidão de entulho. Tu estava aqui nesse dia, Aline? Era uma multidão de entulho que tinha aqui em cima desse lugar. Gente, vai ver as fotos, você vai ver. Era uma multidão de entulho. Não tinha nada. Nada. Era um vácuo no vácuo do nada. E Deus, Ele botou uma ideia. Vai ser uma cozinha ali, vai ser um altar aqui, vai ser um escritório ali, vai ser um espaço ali. Nem aquele banheiro existia, vai ter um banheiro. E tudo foi se formando através de um pensamento. O que você pensa acontece, pessoal. Você tem que ter muito cuidado. Quando você é cheio do Espírito Santo, Ele te dá habilidade para pensar coisas boas. Ele te dá habilidade para falar. Ele te dá habilidade para escutar. Ele te dá habilidade para ver. Aí diz aí, ó. Encheu do Espírito, no 2, no 3, de Deus, de habilidade, de inteligência e de quê? Conhecimento em todo artifício. Ele sabia fazer tudo. Se pegasse e jogasse 2 quilos de ouro na mão dele, a habilidade que ele não roubou para ele aquela habilidade. Ele sempre dava glória. E se você ler o texto todinho, você vai ver que ele fazia tudo à risca. O que Moisés falava, ele fazia. Aleluia. Deus falou primeiro com Moisés e Moisés transferiu para ele. E ele criou tudo conforme Deus falou. Se Deus falou, vou morar todo mundo, esse tipo de oração, nós vamos orar porque nós somos obedientes. E olha, e Deus foi enchendo ele cada vez mais de habilidade. E se você vê, não era só ele não, tinha um grupo com ele, com habilidades também. Muito forte, pessoal. Aí diz assim lá no 4, lê para mim, por favor. Êxodo 31, 4. Para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Ponto. Para elaborar o quê? Projeto. Você tem que aprender a ter projeto. Qual é o teu projeto para 2025? A pastora Rose, cheia do Espírito Santo, tem uma ideia. Escreva o seu. Nunca escreve 5, 6 projetos. O máximo 2 ou 3. 2 ou 3. Porque às vezes tem 3 projetos que vai demorar 5 anos para se cumprir. Então é melhor você escrever um
Cumpriu um, vem para o outro. Ah, pastor, em agosto cumpriu o projeto. Aí você cria outro. Você não pode sair pedindo muita coisa, porque você nunca vai saber quando aquilo acontece. Se você insistir em uma coisa, olha, eu lutei arduamente por uma única coisa. Eu fazia 3 pedidos quando eu era um homem solteiro. 3 pedidos: espiritual, financeiro e sentimental. Qual é o que eu batia mais? Ah, vocês sabem, né? Quem falou? Ah, nós que falava, né? Eu só batia no sentimental. O financeiro e o espiritual só era para manter. Porque o espiritual eu já era batizado com o Espírito Santo. O financeiro, ele dependia do meu trabalho. Mas e o sentimental eu tinha que bater. Eu jejuava que nem um doido. Eu jejuei 1 ano consecutivo. Eu subi aquele monte ali 3 horas da manhã, pessoal. Pena que não tinha celular na época, né? Foi tudo anônimo. Tudo anônimo. Calma, Rose, calma. Que hora? Eu não sei nem onde está o relógio daqui. Tá cedo, cara. 9 horas ainda. Então, o Espírito Santo, ele vai te dar habilidade para você insistir em algo. Cumpre primeiro com este algo para depois você partir para outro algo, pessoal. Você precisa primeiro. Qual é o objetivo de você que não é batizado com o Espírito Santo? Ser batizado com o Espírito Santo. Eu não posso querer ficar me tubiando de várias coisas. Primeiro Quando eu cheguei na igreja, eu ouvi falar do batismo nas águas. Eu me preparei para quê? Para me batizar nas águas. Quando eu me batizei nas águas, eu ouvi falar do batismo de quê? Eu me preparei em jejum para ser batizado com o Espírito Santo. Quando eu me batizei no Espírito Santo, eu ouvi falar do batismo de quê? Do fogo. Ah, meu amigo, ali que foi o terror da minha alma. No batismo do fogo você fica só. Você tem uma multidão perto de você, mas parece que ninguém mais existe, só você. E o capeta, ele só quer você, não quer mais ninguém. Esse é o batismo no fogo. É rejeição, é tribulação, é perturbação. Você vai ser sofrido por diversos ataques. Espiritual, físico, humano, sentimental. Todos os ataques que você imaginar vai vir. Esse é o batismo no fogo. Para ver se realmente você quer. E o Espírito Santo, ele vai ficar só te olhando, não vai falar nada. Quando você tentar falar, ele vai falar assim: a minha graça te basta. Mas Senhor, tá doendo. A minha graça te basta. E quando fala, né? Às vezes você fica doidinho querendo ouvir e nem não ouve. E mesmo lendo a Bíblia, ele não te dá confiança. E quando você vence o batismo no fogo, você vence qualquer coisa. Nada mais te para. Você se torna uma pessoa destemida. Você se torna uma pessoa poderosa. Quem quer ser poderoso? Obedece. A Bíblia diz que poderoso é aquele que obedece. Ah, mas vai contra a minha ideologia, vai contra os meus princípios. Meu amigo, não existe princípio humano sem direção de Deus. O que adianta você guardar os teus princípios, mas não guardar os princípios de Deus? O de Deus é mais importante. Então você precisa ter identidade. E você passa a ter uma identidade quando você é batizado no Espírito Santo. Eu estou falando o lado espiritual. Porque ele vai te dar um novo nome. Ele vai te chamar pelo nome para tudo.
para tudo. É por isso que quando eu mando uma mensagem para você, primeiro eu chamo pelo teu nome. Isso é uma maneira de respeitar. E quando você é chamado pelo nome, meu amigo, pode ter certeza que é coisa importante que vai vir. Quando você é repreendido pelo nome, pode ter certeza que coisa grande vai vir. Sempre por trás de uma grande dificuldade há uma coisa extraordinária. Essa semana, né, Rose? Foi essa semana, né? Estamos na semana ainda, né? Hoje é quarta, né? Foi guerra. Você não tem noção o que a gente passou, pessoal. Thaís e João viu tudo. Ah, o João não viu não, algumas coisas. Mas foi guerra. Você não tem noção. E a gente acreditou que Deus ia nos responder. E Deus, Ele nos respondeu. Mas cadê a resposta? Está no sobrenatural ainda. Primeiro, para o sobrenatural se tornar material, você tem que crer. Eu falei para Deus que queria uma mulher de Deus do meu. Aconteceu. Mas eu tive que crer. Eu lutei. Um ano eu não era de sair para festinha. Eu não era de ficar de conversinha fiado com as menininhas, porque vieram muitas. Não, eu quero a que Deus quer. Eu quero a que Deus quer. Olha, tem que ver os monumentos que vieram. Mas eu sabia que não era de Deus. Um ano jejuando. Um ano achando que ia ficar maluco. Um ano, pessoal. Era uma dor de cabeça tão grande, pastora Rose, você que está nos ouvindo, vocês que estão presentes, era uma dor de cabeça tão grande que eu sentia, eu estava sofrendo um ataque espiritual. Ninguém vai falar isso não, tá? Porque se falar, a pessoa fala que as pessoas vão falar que está endemoniado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, era uma pressão na minha cabeça tão grande, pessoal. Eu chorava que nem criança. Você imagine, você sozinho, sem mãe, sem irmão, sem ninguém, pessoal. Sem filho, os filhos foram tudo embora. Eu sozinho, isolado. E ali eu sofrendo. E o Espírito Santo, ele falava muito pouco comigo, pessoal. Quando ele concretizou a nossa vitória, quando eu achei a Rose, é que o bicho pegou. Porque aí você agora tinha que estabelecer uma família. E estabelecer uma família não é fácil. São ideologias diferentes, são costumes diferentes, são princípios diferentes. É aonde ela preferiu se recuar. Olha só, Rose era uma comandante da sua família. Ela ditava regras. Ela comandava o exército da casa dela. Ninguém sabia disso. Quem sabia disso? Ela que guardava o exército lá. Agora, como é que ela vai vir e vai ser comandado por um general? E conseguiu, pessoal. À base de muita repreensão, muito choro, muita lágrima, muito gemido. Olha, era assim, senhor, e sempre tinha que concordar. E o pastor Ivanildo, bruto, ignorante, um cavalo. Eu não era pastor, né? Eu era um obreiro, né? Não era nem obreiro ainda, eu acho. Eu era um membro. Bruto. Você pensa em uma pessoa bruta. Se você acha que o seu marido é bruto, seu namorado é bruto, você não
chega nem aos pés. Não chega nem aos pés. É uma seda. Sou uma seda. Eu era um terror. E ali ela conseguiu, porque o Espírito Santo deu para ela o quê? Habilidade para poder ser uma auxiliadora daquele cangaceiro. E ali ela foi conquistando. 20 aninhos só, tá? A experiência foi 20 aninhos. E conquistando. Quando eu estava perto de se cumprir aquela palavra que eu falei no metrô: você tem desejo de ser uma esposa de pastor? Quando estava para se cumprir aquilo era uma profecia. Quando estava para se cumprir, que o Schweck entendeu que era um cavalo, que precisava ser humilde, que precisava largar o orgulho, que precisava ser mais nobre. Aí a mulher chorou. 20 anos de espera. Aí eu entrei em desespero, em uma sala de aula cheio de casais e todo mundo preocupado. E ela falou: hoje eu fui honrada, porque o meu marido reconheceu algo que eu vinha ensinando ele há 20 anos. Você vê? Você quer ser honrado? Reconhece que precisa de ajuda. Reconhece que precisa de Jesus. Reconhece, pessoal. Não resiste. Não resiste. Você sabe qual é o nosso maior mal? Quem quer saber? É que a gente mente. Você sabia que a gente mente? Tá bem? Tô bem. Tô bem. Tá bem? Tô bem. Mas quando tá no particular, oh meu Deus, eu já não tô aguentando mais. Eu não tô suportando mais. Eu não tô aguentando mais. Eu já tô ficando maluco já. É assim, não é, mãe? Se o Espírito Santo ele tá te perguntando se você tá bem, é porque ele quer te dar a direção. Ninguém vai chegar a você sem antes de iniciar uma conversa. Como é que eu vou chegar a você? Tá bem? Eu não tô bem, não. Aí vai gerar... Aí nós vamos o quê? Vamos sentar, né? Agora, se tá bem, você não precisa de atenção. Você já está? Você tá bem, pessoal. Você já tá bem. Você chega na presença de Deus, diz para Deus que tá... Eu tô bem, meu Senhor. Estou abastado, não preciso de nada. Que nem aquela igreja lá no Apocalipse, né? Estou bem abastado, não preciso de nada. Jesus falou: cego. Você precisa de colírio para abrir os olhos. Então, o Espírito Santo ele dá habilidade. Você quer fazer a obra de Deus? Ele vai te dar habilidade. Ele vai te ensinar o que tem que ser feito. Ele vai te ensinar a ser uma esposa. É ele mesmo que ensina, pessoal. Amor? Eu não sei amar. Ele vai te ensinar a amar. Ele vai te ensinar a ser um auxiliador. Pastor, meu marido é terrível. Não dou mole pra ele não. Eu boto o terror. Ele vai te ensinar a ser branda. Ele vai te ensinar a ser um filho brando, um filho mais lento, para poder obedecer. E quando você começar a cumprir esses requisitos, ele vai te dando mais. Ele vai dando mais para você. Ele vai dando mais para você. Você vê, 30 anos na velhice. Por que não foi com 20 anos, né? Por que Deus não me botou no altar com 20 anos? Porque eu estava cru. Eu ia matar o povo. Aí ele esperou eu fazer 50 anos para chegar aqui. Deus não está preocupado se você é novo ou velho. Ele está preocupado se você está pronto.
Cada um de nós temos um chamado. Como é o nome dele? Ebizelel, né? Bezalel, ele tinha um chamado. Começou com ele. E esse chamado era para poder fazer a obra de Deus. Você tem qualidade que outro não tem. Não deixa Satanás querer roubar a sua virtude. Não deixa Satanás parar você. Não deixa Satanás ocupar você naquilo que você tem que fazer. Eu cheguei a uma conclusão que nós não podemos ser justos demasiadamente. A Bíblia já fala isso, né? Mas nem sempre você observa isso. Eu cheguei a uma conclusão que você não pode ser justo demasiadamente. Você não pode querer ser o bam, 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 bam. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Aleluias. Eu não posso julgar você por isso ou por aquilo. Você não pode me julgar por isso ou por aquilo. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós vamos para a mesma pátria. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Então Deus, ele já nos educa aqui. Pessoal, Deus tem que educar a gente lá? Aí chega, eu tô lá no paraíso, o Thaís fica implicando comigo. Mas e por que o Ivanildo tá na minha frente, se eu que cheguei primeiro? Nós temos que ter uma mente de Cristo, pessoal. É por isso que nós estamos no propósito, transformação de mente. Amém? Pastora Rose, ela vai entrar agora no propósito de transformação de mente. Amém? Ela já quer terminar a reunião. Agora que começou a ficar gostoso, né? Mas amém, tem que terminar, né? Então, ela vai começar, vai fazer o propósito agora, vai orar com vocês. Você que sabe o que é, faça. E Deus, ele vai abençoar a gente. Até que o Espírito Santo nos usou. Amém?